A fórmula da vida feliz. Quem quer amar a vida e ver dias felizes? O apóstolo Pedro, baseando-se no que o salmista já havia dito antes dele, afirma o seguinte em 1 Pedro 3 versos 10 a 12. 10 Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. 11 Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. 12 Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Para sermos felizes precisamos ter o favor de Deus, e este nos vem por vivermos de modo que lhe seja agradável. Isto passa muito pelo modo como nos relacionamos com o nosso próximo. Primeiro de tudo, precisamos muito de sermos perdoados por Deus em relação aos nossos próprios pecados, mas bloquearemos a fonte deste perdão caso não perdoemos os nossos ofensores, sejam eles reais ou imaginários. A falta de uma disposição humilde, que não nos leva a nos compararmos com outros, e com isto, darmos ocasião à ira, orgulho, ciúme ou inveja, e também sem que sejamos misericordiosos e longânimos para com as fraquezas e deficiências de outros, e acima de tudo, se não cuidarmos de colocar um sentinela de plantão diante da nossa boca para impedir que com nossa língua sejamos dominados pelo terrível pecado da maledicência com o qual vivemos apontando o que consideramos falhas e erros nos outros, e, não raro falando de modo a prejudicarmos a sua reputação, enfim, tudo isto e outros tipos de pecados muito comuns que geralmente não consideramos como tal em nossa conduta, são exatamente eles que nos impedem de termos um viver feliz. Quem quiser receber graças e bênçãos da parte de Deus deve se apartar destes males. Os cristãos não devem ser vingativos nem injuriosos, mas devem bendizer aqueles que praticam o mal contra eles, porque sua vocação para se esforçar em prol da salvação dos pecadores demandará tal atitude, e é agindo deste modo que são abençoados por Deus, como se afirma em 1 Pedro 3 verso 9. O apóstolo confirma as palavras do Salmo 34 versos 12 a 16, como sendo a fórmula da vida abençoada por Deus. Ali é destacada a necessidade de se refrear a língua da maledicência e do engano, o ato de se separar do mal e praticar o bem, de buscar a paz e permanecer nela, versos 10 e 11. O motivo de tal necessidade é apresentado como sendo o fato de que os olhos de Deus estão voltados para os justos, e os seus ouvidos abertos para atender às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que praticam o mal, verso 12. Para reforçar o argumento para a prática das coisas que havia ordenado, o apóstolo afirmou que não é comum que alguém se disponha a fazer o mal a quem é zeloso do bem. Revelando com isto, que é sendo zeloso do bem que se evita muitos males, verso 13. Porém, sabendo que é um sofrimento injusto que os cristãos padecem na parte de outros, o qual é permitido por Deus para a provação da sua fé, Pedro diz que os cristãos continuam sendo bem-aventurados aos olhos de Deus quando padecem tais sofrimentos por amor da justiça, e não devem temer as ameaças dos seus inimigos, nem ficarem com suas mentes e corações turbados por causa deles, mas permanecerem em santificação com Cristo em seus corações, sujeitando-se ao seu senhorio, de maneira que continuem dando um bom testemunho do Evangelho, com mansidão em seus corações, versos 14 e 15. Os que sofrem devem ter uma boa consciência, isto é, eles devem se assegurar que não estão sofrendo por nenhum mau procedimento, de maneira que não tenham qualquer sustentação às palavras insidiosas daqueles que falam contra o seu bom procedimento em Cristo, verso 16. O apóstolo revela que está na esfera da vontade soberana de Deus, que passemos por determinadas aflições, apesar de estarmos fazendo o bem. Cristo havia passado pelo mesmo tipo de sofrimentos para servir de modelo para nós, naquilo que sofremos por causa do nosso amor à justiça, v 17. E não havia nele nenhum pecado ou injustiça como há em nós. Mas, assim como ele sofreu até a morte de cruz, para que pudesse quitar a dívida dos nossos pecados, devemos nos armar do mesmo sentimento, estando dispostos a sofrer em favor da salvação do nosso próximo, v 18.